Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. O título: Os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Tradução RA, Revista Atualizada. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Versículo 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Versículo 10. E vós revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, falando um pouco do contexto, nos versículos 1 e versículo 4, o apóstolo Paulo comenta que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e que se nós de fato estamos ressuscitados com Cristo, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está à destra do Pai, à destra de Deus. Então Paulo ele traz à memória a igreja de Colossos, mostrando que nós fomos vivificados em Cristo Jesus, através da sua obra na cruz do Calvário, e que a partir deste momento que nós temos esta consciência, e que a palavra então nos mostra a nossa condição que estávamos antes da cruz, antes do anúncio de Cristo, e a partir do momento que então entendemos que somos pecadores e que o pecado nos leva e nos distancia de Deus, e através da obra de Cristo, pela fé, nós conseguimos nos reconciliar com Cristo, não por causa de uma atitude nossa, ou porque tenhamos alguma coisa a oferecer, mas porque Deus literalmente se manifesta através do seu amor, através de Cristo, nos mostrando a possibilidade de se reconciliar com Ele. Já que temos então, segundo Romanos 6, o pecado não tem mais domínio sobre nós, e que literalmente nós estamos mortos para o pecado, então nós não temos mais nenhum vínculo, nenhuma aliança com o pecado, e a partir deste momento que estamos em Cristo, morremos para o pecado, e a nossa aliança agora é com Cristo, nós temos então a necessidade de ter o conhecimento da postura e da conduta que devemos ter como cristãos, tá? E aí nós vemos então que, apesar de tudo isso, nós vemos que a nossa caminhada em Cristo Jesus, ela continuará sendo de forma progressiva. Ela não será perfeita ainda na nossa natureza aqui, porque estamos ainda pautados na nossa natureza corrupta por causa do pecado. Mas então, no versículo 5, Paulo fala que a nossa comunhão com Cristo, o nosso entendimento e conhecimento com Cristo, ele traz em nós uma nova
conduta, um novo comportamento ao qual nós devemos tomar o cuidado e trabalhar em nossas vidas pautados pela palavra. É diferente da prática do ascetismo, pautado em uma revelação específica, como dizia Colossenses no capítulo 2 e versículo 18, mas pautado naquilo que está ensinado nas Escrituras através da palavra de Deus. E isso, a gente for dar uma olhada, a gente vai entender que isso está pautado realmente tanto na lei quanto no Novo Testamento. Então, voltando aqui no texto de Colossenses versículo 5, no capítulo 3, ele diz assim: fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Veja que Paulo, então, ele traz dois aspectos: fazei morrer. Então veja, é mortificar a carne, a nossa natureza terrena. Lembrando que a nossa natureza humana, ela está literalmente inerente ao que Adão fez, o Adão imperfeito, que através dele o pecado foi passado para toda a humanidade. Então ele fala que a nossa natureza terrena, ou seja, uma natureza que vive alienada da parte de Deus, que vive para satisfazer a sua carne, a questão do hedonismo, né, da satisfação, prazer, nós vemos isso dentro do contexto muito hoje, atual, no mundo secular, que você precisa ser o centro, que você merece ser e ter as coisas, e tudo isso está associado a inúmeros comportamentos que estão relacionados principalmente ao pecado, na visão secular, porque isso é que traz a busca do prazer, e isso traz algum pecado em relação à natureza humana. Então ele elenca aqui, ele separa aqui para nós alguns pecados específicos, que aqueles que estão em Cristo irão de fato lutar contra eles, apesar de o pecado não ter mais domínio, apesar de que Cristo ter morrido por todos os nossos pecados. Nós que estamos em Cristo precisamos lutar e fazer esses pecados morrerem, não terem tanto significado em nossa vida no dia a dia. Então ele fala: a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. A prostituição está relacionada à vida secular, seja ela o adultério ou a fornicação. A diferença de um para com o outro: o adultério está relacionado àqueles que são casados e, através da sua relação, eles têm uma relação extraconjugal, fora do seu casamento, com outras pessoas, né? Então, traindo o seu cônjuge e traindo também a Deus, e aí se torna isso uma prostituição, tá? A fornicação está relacionada ao pecado de relação sexual em pessoas que não são casadas entre si, mas elas têm relações sexuais de forma ativa, e que também isso se torna uma prostituição, tá? A impureza, a maldade, a gente vê aqui, ele associa os 4 pecados em relação à prostituição. Então tem a impureza, que é o coração corrompido pela maldade nossa do pecado em ter pensamentos maus. Paixão lascívia. A paixão lascívia, nós temos a lascívia e a luxúria. A lascívia é no sentido daquela que a pessoa se expõe à sua sensualidade ao ponto de chamar a atenção para que outras pessoas praticam a luxúria, né? Seja ela de forma efetiva, prática, como o adultério e a fornicação, como também os pensamentos, tá? Então a paixão lascívia é a pessoa que sacrifica, né? A paixão é sacrifício da carne, é dor, ao ponto que ela vive daquela forma em busca disso, para vender esta imagem de sensualidade, para que outras pessoas a desejam, e aí fazem as pessoas cometerem a luxúria, que é o pecado, seja ele em pensamento, seja ele em obra, tá? Desejo maligno, tá? Se nós temos
essa questão desenfreada deste cuidado em relação à carne, principalmente as paixões carnais, a prostituição, o desejo sexual desenfreado ao ponto de forma errada, não aquela que Deus preparou para nós no casamento. Lembrando, amados, que no casamento o casal ele tem a liberdade de ter as suas relações sexuais sem ter o constrangimento ou a restrição que possa surgir de alguma visão espiritual. O apóstolo Paulo ensina nas cartas sobre isso, que até mesmo para um cônjuge, né, o casal que está casado ali, queira tirar um tempo de santificação, seja na sua relação sexual com o seu cônjuge, ele tem a liberdade, mas ele tem que estar consultando o outro para que ele não venha trazer um período muito longo de santificação, fazendo que seu cônjuge venha pecar, né? Então veja a importância de tudo isso. Então a relação sexual daqueles que são casados de forma legal, conforme a palavra de Deus, o padrão divino, nós vemos então que a relação sexual ali, ela não é pecado, tá? O que é dentro do casamento entre o marido e a mulher não está sendo levado em pecado em si. A sua relação sexual pode ser de acordo com ambos, mas se caso houver a necessidade de algum deles quiserem fazer um período de santificação, até mesmo de consagração a Deus, e ele não deve ser há tanto tempo, para que não venha entrar a tentação e ali possa surgir então uma queda de ambos ou de um dos cônjuges em relação aos desejos carnais, tá? Lembrando, amados, que o apóstolo Paulo ensina que o marido, e aí eu estou falando de santificação, o marido ele se santifica na sua esposa, isso é bíblico. Então, para santificar o marido está relacionado às relações sexuais. Por isso que muitas vezes, nesse caso de pessoas que têm essas pseudo-visões e que tentam proibir, criar situações até mesmo dentro da própria família, restringindo o casal a ter relações sexuais, e aí depois surgem tantos problemas em relação ao adultério e trazendo distúrbios em suas relações, colocando então restrições na relação entre o casal, e isso acaba destruindo a família, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Paulo ensina tudo. A palavra de Deus é bem clara, ela ensina tudo para nós, tá? Principalmente nas questões mais particulares entre a intimidade do casal, para que o casal que está em Cristo Jesus possa ter também ali a sua santificação, mas também a satisfação no seu relacionamento com o seu cônjuge, tá? Seu marido e a sua esposa, tá? Então nós vemos então aí a questão daqueles que estão em Cristo, eles não vai ter mais uma conduta que está relacionada à prostituição, ao comportamento daqueles que não vivem com Cristo, que agem de forma a ter seus pensamentos e atitudes e comportamentos pautados pelo pecado sexual, né? A qual não é pautado, permitido aquilo que é permitido pela palavra de Deus, que no caso do casado, ele pode ter a liberdade de ter suas relações com sua esposa e com seu marido, mas na questão daqueles que estão em Cristo Jesus, eles não andam mais segundo a orientação da carne, mas segundo a palavra de Cristo. E ele comentou a respeito da avareza. A avareza é o amor excessivo ao dinheiro, ao poder, né? Então ele comenta que esses pecados é como fosse pecado de idolatria. Você tem um ídolo, né? Você cria um ídolo, seja ele de forma física, uma imagem em si, tá? Como pode ser algo imaginário.
e aquilo se torna para você um fator como fosse um fator de adoração. Então veja que a prostituição, tá? A impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno e a avareza, o amor ao dinheiro excessivo, ao poder, são considerados como fosse um culto, tá? Um culto a essas coisas, ao ponto de que isso se tornam deuses para mim. Isso é um pecado grave, porque a palavra de Deus diz que devemos apenas adorar a Deus acima de todos. Então, ele deixa bem claro isto em relação à igreja de Colossos. Por que ele comenta isso? Porque muitas vezes essas visões espirituais que está lá em Colossenses capítulo 2 e 18, alguns irmãos, pela prática do ascetismo, por restrições alimentares, por restrições na relação do casamento das pessoas que são casadas, acabavam então despertando nas pessoas esses sentimentos de pecado. E isso acabava trazendo uma dependência desses pecados. E esses pecados, Paulo diz que considera aqueles que não têm lutado contra eles, acabam se tornando uma forma de adoração a coisas específicas que estão relacionadas à carne. E aí precisamos tomar o cuidado. Veja o versículo 6, o que ele diz. Por estas coisas, que coisas? Estes pecados, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e o amor ao dinheiro, avareza, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja, a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o pecado, está principalmente relacionado a esta conduta. Por isso que nós vemos lá em Romanos 1,18, Paulo tratando sobre a ira de Deus que vai se manifestar sobre toda a inverdade e justiça, mas principalmente em relação aos pecados sexuais que estão pautados lá, tá? E aí nós vemos então dizendo que Deus manifesta a sua ira sobre os filhos da desobediência, ou seja, são pessoas que estão vivendo alienadas, segundo a palavra de Deus, que não tiveram o entendimento e a compreensão, apesar de ouvirem de forma cognitiva, mas não foi despertado, a sua mente não foi aberta, em razão dizendo que tudo aquilo que ele faz é pecado e que irá levá-lo para o inferno, tá? Que a ira de Deus vai se manifestar contra isso. Por que isso? Se você ler o contexto de Romanos 1,18 em diante, você vai entender isso, que Deus viu que as pessoas preferiram amar mais a criatura, adorar a criatura, do que o Criador, ou seja, em seus pecados criaram seus deuses, e aí a partir daquele momento eles deixam de adorar a Deus, preferem acreditar mais na mentira do que na verdade, preferem amar mais a injustiça do que a justiça de Deus. Então aí Deus, olhando isso, a concupiscência, o desejo carnal, Deus entrega essas pessoas ao seu pecado, Deus não interfere, deixa eles com seu coração endurecido, e aí no final do versículo do capítulo 1, do versículo 18 em diante, Paulo diz que as pessoas que vivem esta vida são dignas de morte. Não só aquelas que praticam isso, mas são coniventes com esta prática, também são dignos de morte. Então você vê que Deus, ele trouxe a solução para o pecado, que é Cristo. Nossos pecados, todos os nossos pecados, se cremos ali na obra da cruz, foi remidos em Cristo Jesus. Mas nós que estamos em Cristo não podemos viver uma vida de qualquer forma. Vamos lutar contra isto e devemos orar por isto, para que Deus nos ajude através do Espírito Santo e da palavra, que Ele testifique e que venhamos deixar todos esses pecados que estão correlacionados a um altar, a um cuidado, a uma adoração carnal. E aí nós não podemos ter este comportamento, porque nós morremos para o pecado e o pecado não tem mais domínio sobre nós e hoje vivemos em Cristo Jesus, tá bom? Versículo 7, o que ele diz no versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas que andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela, tá? Então ele está
corroborando com aquilo que estava falando sobre os pecados sexuais e a avareza, o amor ao dinheiro, que era o que a gente vivia direcionado por isso, segundo antes de nós conhecermos a verdade em Cristo. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Agora ele chama uma atenção específica para a gente tirar a roupa do Adão velho, né, e andar em novidade de vida em Cristo. Se tirar tudo aquilo que seja residual em relação ao Adão caído. Ele fala assim, agora porém despojai-vos, né, tirai-vos esta roupa que está relacionada ao Adão pecador, ao Adão que caiu em queda, igualmente de tudo isso, a ira. Então quem está em Cristo, ele não pode estar levado ao sentimento da ira. A sua conduta não pode estar pautada em cima da ira, da indignação, né? Porque a gente acaba olhando para esta vida e muitas vezes nós se indignamos e queremos justiça e aí agimos de forma indigna, né? Murmurando muitas vezes. Maldade, ter aí então o prazer, a busca, porque os filhos da desobediência, eles praticam a maldade e eles são levados a fazer a maldade, tá? E sem motivo algum. E essa maldade é uma prática que muitas vezes pode destruir não só as famílias, né? Pode destruir a educação dos nossos filhos, né? Então está relacionado a vários fatores que estão relacionados ali à maldade em si, que poderá destruir não só a humanidade, mas também as famílias, tá? A maledicência, a prática da maledicência, de falar mal dos outros, de mentir, de enganar, de agir de forma falsa, né? Então é procurar a gente evitar de falar, né? Lutar realmente. Aqui ele está falando para despojar, é para largar esse tipo de prática. Falar mal, né? Outra coisa que ele traz é a linguagem obscena do vosso falar. Isso também é importante. Então isso tudo a gente tem que largar. O que é linguagem obscena? É comentários maldosos, né? Falar palavras torpes. Então Paulo está nos ensinando que se estamos em Cristo, devemos deixar tudo isso, tá? Aí você fala, mas poxa, eu tenho tanto tempo vivo desse jeito, vai ser difícil para mim. Não vou dizer que vai ser fácil para você. Não é fácil nem para você nem para mim. Precisamos então orar a Deus, ler a palavra, pedir para que Deus, através do Espírito Santo, fale nos nossos corações para que nós venhamos deixar tudo isso, tá? Se estamos em Cristo, estas coisas não devem estar direcionando a nossa vida, não devem estar controlando a nossa vida, não devem estar norteando a nossa conduta. Se estamos em Cristo, nós precisamos então, a nossa vida precisa estar direcionada segundo os ensinamentos de Cristo. E isso é claro, Deus vai nos ajudando, ouvindo a palavra, nós orando a Deus para que Deus possa, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos auxiliar a lutar contra todas essas coisas, tá? Então veja, para o pecado de prostituição, nós estamos mortos. Se está morto, não temos mais nenhuma relação com eles. Aqui para a questão dos sentimentos que possam influenciar o nosso comportamento, a ira, a indignação, maldade, ele fala que nós temos que tirar esta roupa. Nós não podemos estar mais vestido disso. Precisamos tirar isso. É como a gente estivesse trocando de roupa, né? Todo dia a gente vai lá, não escolhe uma roupa, você escolhe a roupa. Que quer sair, que você vai vestir, vai para o trabalho, para a escola, você escolhe a roupa. E aí é a mesma coisa. Então, todo dia nós temos que vestir a roupa de Cristo e desfazer desse tipo de roupa, como a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falso falar. Versículo 9, o que ele diz? Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes, tiraste a roupa do velho homem, do velho Adão, com seus efeitos,
Então, já que estamos em Cristo e nós lutamos contra este comportamento do velho Adão, que é a ira, indignação, maldade, não devemos mentir uns aos outros, tá? Então a gente deve agir de forma verdadeira e sincera. Agora é fato, amados, no contexto social que nós vivemos hoje, as pessoas vivem mentindo. Não estou falando daqueles que devem estar em Cristo, mas constantemente as pessoas, elas mentem, elas enganam, agem de forma falsa, com muitas vezes até mesmo com a gente que é sincero. E isso traz muitas vezes prejuízos nos relacionamentos, tá? Principalmente nos relacionamentos seculares, porque são pessoas que são direcionadas pela carne, são filhos da desobediência, e a ira de Deus vai se manifestar. Mas nós que estamos em Cristo, nós não podemos ter tais comportamentos. Precisamos em nossas relações, muitas vezes, ser sinceros. Só que tem um problema aí. A nossa sinceridade, ela não precisa ser rude, grosseira, né? Como muitas vezes, às vezes falar, não, eu sou sincero, para mim eu falo e machuco mesmo e tenho que falar. Mas podemos falar a verdade de uma forma a qual podemos ter compaixão e misericórdia com as pessoas. Então muitas vezes, às vezes alguma pessoa tem uma conduta que de fato não condiz com a palavra de Deus e que ela até mesmo pode ser condenável com a palavra de Deus, principalmente essas que a gente comentou, a prostituição, o comportamento aí de ira, tudo que é reprovado pela palavra, mas nós temos que ter então de fato a forma, através do amor, de ensinar, de orientar e não ser rude ou julgar ou condenar as pessoas. Isso é importante comentar. Você pode ver que Jesus Cristo, quando ele iniciou seu ministério, ele estava ali tratando com seus discípulos, Pedro sempre andava com sua espada. Jesus nunca disse para ele, em nenhum momento, que ele devia largar a espada. Deu para entender? Ele só veio ser mais constrangido quando ele utilizou a espada para defender a Cristo, cortando a orelha do Malco. E ele cortou ali a orelha e Jesus literalmente voltou a recolocar a orelha, né, do rapaz ali. E Jesus disse para ele como advertência e a demonstração: se com a espada você fere, você será ferido, né? Então, ou seja, se você usa recursos deste mundo, você está semeando e vai colher recursos desse mundo. Agora, quando nós agimos de forma adequada com a palavra de Deus, a justiça de Deus, ela salva as pessoas. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele chama muito a atenção, e Cristo também, a questão do amor, né? Você vai ver isso em Romanos capítulo 12, ali do versículo 3 em diante, que ele fala que o amor não seja fingido, mentiroso, falso, né? Então a gente vai ver isso. Então na nossa relação, por isso que a gente às vezes vê no religioso, que muitas vezes é cheio de visões espirituais, mas ele não tem amor com a sua família, não tem amor com seus filhos, não tem amor com os irmãos da igreja, trata as pessoas que talvez cometeram alguma queda em sua caminhada de forma rude, sem misericórdia, condenando-os. O evangelho não é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela não fala que nós devemos passar a mão sobre o pecado, mas devemos ajudar os nossos irmãos a ser tratado através da palavra de Cristo a respeito dos pecados. Alguns irão deixar o pecado de forma imediata, outros terão que lutar a vida inteira com ele. Mas você precisa entender que o pecado foi remido em Cristo. Se ele não conseguir concluir a sua caminhada em razão de algum pecado que ele está lutando, Cristo é a solução para este pecado. Mas ele está lutando em deixar aquele pecado, tá? Isso não dá, irmãos, vazão para que nós vivemos uma vida de pecado sem controle. O apóstolo Paulo, já citamos aqui, já falamos isso no Romanos 6, diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Já que estamos em Cristo e temos a consciência disso e entendemos a verdade, vamos trabalhar em nossa vida, não trabalhar na vida dos outros.
Era essa a diferença do legalismo. Muitas vezes o legalismo judaico, ele apontava o pecado das pessoas, condenava as pessoas e colocava um peso nas outras pessoas, mas a pessoa em si não pensava em si, que ele também estava pior que aquela outra pessoa. Por isso que Jesus falava em Mateus 7, não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que a gente julga, seremos julgados. Então, é diferente a tratativa no amor de Cristo. Quando Jesus ali trata da mulher que está em pecado, em adultério, lá no poço de Jacó, ele não comenta nada. Ele deixa ela falar, né? Que ela não é que o último marido dela não é dela. E Jesus revela a vida dela. Mas Jesus não está ali literalmente com o objetivo de condená-la. Mas Jesus sabia que ela tinha o desejo de adorar a Deus. Mas a sua condição, ela adorava naquilo que ela havia aprendido através dos seus pais nos samaritanos. Mas ela tinha o desejo de adorar. E aí então, Jesus Cristo revela a sua vida a ela. É uma revelação que, na verdade, vai trazer uma relação para ela em Cristo. E ela vai, literalmente, largar aquela vida que ela está. E, literalmente, então, ela anuncia Cristo a toda a cidade de Samaria. Voltando, então, para o texto aqui. Então, nas nossas relações, principalmente com o corpo de Cristo, não pode haver mentira, não pode ter falsidade. Se eu tenho um irmão que está doente, que está fraco, nós devemos ajudá-lo na palavra de Deus, para que ele continue a caminhar e que aquilo que ele está lutando, que ele luta com tanta dificuldade, aí nós devemos ajudá-lo na palavra e nas orações, para que ele possa então, ou que ela possa então, deixar aquele pecado, né? E mesmo assim, se ela passar a vida inteira lutando contra aquilo e ela não teve condições nenhuma na sua vida, irmãos, nós estamos falando de carne, é uma questão subjetiva. Muitas vezes nós não temos condições. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7. Ele fala no capítulo 6 de Romanos 6 que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas no capítulo 7, ele abre ali uma ideia dele mesmo falando que aquilo que ele quer fazer, algo de bom, ele não consegue. Mas aquilo que ele não quer fazer, está ali toda hora ao redor dele, tentando ele para que ele venha fazer. E ele se sentiu um homem miserável. Paulo falando sobre isso em Romanos 7. Tá? E aí, maravilhosamente, ele escreve em Romanos 8, depois, que que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Ele comenta também que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Então veja que eu não sou Deus para condenar alguém. Eu posso ajudar esta pessoa a entender o amor de Deus através de Cristo. E que o pecado que está ali escravizando aquela pessoa, através de Cristo ela consegue ter uma nova vida. Ela está liberta do pecado. E que ela lendo a palavra, orando, buscando a Deus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração e com o tempo ela vai diminuindo a frequência e largando aquilo que não agrada a Deus. Mas se houver alguma coisa que não agrada a Deus, aí é só ler a carta de João, amados, que ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado que é Cristo. Olha aí, irmãos, está lá na carta de João. Então, veja, a nossa conduta como igreja, como corpo de Cristo, é ajudar os nossos irmãos a caminhar, a se fortalecer em Cristo e não apontar os seus pecados e condenar. Veja a leitura que nós fazemos oficialmente para a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. O examinar na ceia é a gente fazer a autorreflexão de nós mesmos. Entendermos que a nossa condição de pecado, ela era terrível e não daria condição nenhuma de estarmos em Cristo. Mas Cristo nos tornou possível se reconciliar com Deus através da obra de Cristo. Tá? Eu vou continuar aqui porque assim, a gente está citando muitas referências para os irmãos entenderem, mas a nossa função como igreja é ajudar os nossos irmãos. Tá? Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus efeitos. 10.
e vos revestistes do novo homem. E quem é esse novo homem? Em Cristo, que se refaz para o pleno conhecimento. É através da mente, da parte cognitiva, da consciência, segundo a imagem daquele que nos criou. Quem é essa segunda imagem? Através de Cristo. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 1:26, tá? Versículo 11. No qual não pode haver grego e nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Então veja que para Cristo não há acepção. Seja o grego que tem o conhecimento profundo, secular, humanista, seja o judeu que tenha o conhecimento, a tradição, a liturgia judaica da lei, seja aquele que é circuncidado como sinal ali da prática da lei ou não circuncidado, seja o bárbaro aqui que ele cita são aqueles que não falam o grego, que seriam considerados analfabetos dentro do conhecimento grego. Cita um tipo de escravo, e escravo depois ele forma de forma genérica, e livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas em relação à sua vontade para salvar os eleitos, tá? Não importa a sua condição física, espiritual ou secular de posição social, Cristo morreu para salvar e resgatar os eleitos que estão em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso daqui para frente nos outros versículos, tá? Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata as pessoas como os religiosos e aqueles que muitas vezes têm visões particulares que literalmente criam um caminho falso e que as pessoas precisam estar dentro daquele padrão que aquela pessoa criou. E as pessoas então, de vez de estar conhecendo a verdade, estão conhecendo uma fé empírica a qual cada um define o que é e que não está pautado na palavra, porque eles não obedecem o cabeça da igreja, que é Cristo. Eles não querem saber de Cristo, eles querem saber segundo a sua visão e literalmente levando as pessoas a um falso evangelho. E assim é essa mensagem que é dada por o apóstolo Paulo, chamando a atenção da igreja de Colossos. Se ele está comentando tudo isso, é porque a igreja de Colossos poderia ter algum desvio de comportamento e precisava ser tratado, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que possamos então ter a ajuda do teu Espírito Santo a entender tudo isso e que venhamos largar todo o pecado que possa nos influenciar e nos distanciar de ti, apesar que cremos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que temos comunhão uns com os outros e confiamos nas promessas da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo fale com cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Paz.